Bom dia! Vamos dar início às nossas atividades. Vamos retomar variações linguísticas. Vamos rever aí o assunto, está lá na página 66 da apostila, né? Então vamos ver um pouquinho mais aí sobre o assunto, galera. Bem, sabemos que a língua portuguesa é uma língua viva, né? Ou seja, ela é mutável. Ela muda aí de acordo com o tempo, de acordo com as pessoas, com os falantes. Então a gente tem aí sotaques, tem dialetos, isso tudo vai formar, né, vai compor uma variação da língua, o que chamamos de variação linguística. Então vamos começar assim, ó. Como o nosso país é muito grande e desigual, com estados grandes e pequenos, ricos e pobres, com gente vivendo no litoral, na floresta, nas grandes cidades, em povoados ou na roça, é natural que a língua portuguesa sofra variações, o que chamamos de variedades linguísticas. Além das variedades resultantes de localização geográfica, né, como vimos, uma língua também ela pode apresentar variações decorrentes de outros fatores, como idade, por exemplo, profissão, grau de escolaridade. Então, todos esses elementos vão influenciar na língua, ou melhor, na fala do indivíduo, né? Então, a gente vai ter, dessa forma, a variação linguística dentro de um único país, né? Dentro de uma única língua. Então, vamos lá. Variedades linguísticas são as variações que uma língua apresenta em razão das condições sociais, culturais e regionais nas quais é utilizada. Aqui, ó, vamos começar com a linguagem culta, a padrão, né? A gente tem aí, baseado no grau de escolaridade, dois tipos de língua. A linguagem culta e a linguagem coloquial, que é aquela linguagem mais próxima da fala, né? Ou seja, é aquela não formal, podemos dizer assim. Então vamos começar com a linguagem culta, padrão, aquela que a gente aprende na escola. A gente tem aqui, ó, um exemplo, né, dos ratinhos conversando. Vejo que o nobre companheiro achou uma goiabada. Sim, e o distinto rapaz achou um queijo. E aí a gente vê logo em seguida aqui que essa linguagem culta, né, deixa de existir completamente. E a gente fala, me dá essa goiabada aqui, cretino. E a gente observa que a linguagem sai completamente da língua padrão, tá? Então, a língua padrão é aquela ensinada nas escolas, como eu falei para vocês, né? Obedece aí as normas gramaticais. Então, todas aquelas normas que a gente aprende na língua portuguesa rege a língua padrão, a língua formal, tá? Aqui a gente vai ver um exemplo da linguagem coloquial, né? Aquela linguagem informal que a gente utiliza no meio de pessoas próximas, entre os parentes, entre os amigos. Então, olha aqui, ó. Filho, o jantar tá na mesa. Agora não posso, mãe. Tô participando de uma passeata. Então você observa aqui, ó, marcas da oralidade. O tá, abreviado, na verdade a palavra está, né? Aqui, ó, tô, né? É uma abreviação também da palavra estou. Então aqui a gente vê marcas de uma linguagem mais informal. Ela não segue tanto as regras gramaticais. Então é aquela linguagem mais do cotidiano, né? São utilizadas aí em situações familiares ou entre amigos, como eu falei para vocês, ok? Então a gente tem aí tipos variados de linguagem. Então a gente vai ter aqui, ó, dentro da variação linguística, a gente vai ter diferenças de lugar ou região, escolaridade e classe social, diferenças históricas, oralidade e escrita, formalidade e informalidade, a gíria. Então, todos esses elementos vão contribuir, né, para uma variedade linguística, classificando-se aí como um tipo de variação. Então, eu vou ter a variação linguística, né, de acordo com o lugar ou a região onde a pessoa nasceu ou vive. Eu vou ter uma variedade linguística de acordo com a escolaridade, como eu falei para vocês, as diferenças históricas, enfim. A gente vai ver isso aí ao longo da aula. A gente vai focar, mais propriamente dito, em 3 variações. As variações históricas, as variações regionais e as variações
sociais ou culturais, que são aquelas mais presentes, né? Aquelas que a gente mais observa na linguagem. Então vamos começar pelas variações históricas. Então, dado o dinamismo da língua portuguesa, a mesma sofre transformações ao longo do tempo. Um exemplo bastante representativo é a questão da ortografia. Se levarmos em consideração a palavra farmácia, por exemplo, uma vez que a mesma era grafada com PH. Então, se a gente observar aqui, ó, eu trouxe para vocês essa curiosidade. No passado, né, lá no período colonial, no início da República, a gente tinha aí a palavra farmácia grafada, ó, com PH. Tá vendo aqui, ó? Ó, farmácia popular, farmácia Formosinho, farmácia central, farmácia universal. Então isso com o ao longo do tempo, né, com o passar do tempo, houve uma alteração na palavra e esse PH se transforma em F, que é o que nós temos hoje, a palavra farmácia grafada com a letra F, ok? Aqui a gente tem outro exemplo, ó. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselle e eram todas mimosas e muito prendadas. Não fazia anos, completavam primaveras, em geral 18, né? Ou seja, 18 anos. Os Jonatas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhe pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio, quase que não sai. Então aqui é um trecho de um poema de Carlos Drummond de Andrade que retrata bem essa época, né? Então hoje as meninas que a gente chama de moças aí, né, jovens que chamamos de moças, no passado eram chamadas de mademoiselle. E, por exemplo, fazer aniversário, hoje é muito comum as meninas comemorarem os 15 anos. Naquela época se comemorava os 18 anos. E o termo utilizado era primavera, elas completavam primaveras. Hoje ninguém fala assim, eu vou completar primaveras. Normalmente você fala, eu vou fazer aniversário, eu vou completar 15 anos, enfim. Os mais velhos até podem ainda utilizar esse termo. Então é uma questão histórica, você vê que são palavras utilizadas aí em épocas anteriores, né, épocas passadas. E hoje a gente ainda tem, como exemplo disso, o novo acordo ortográfico, que está aí há muito pouco tempo, que modificou várias palavras, né? Ideia, por exemplo, que antigamente escrevia com acento, hoje não. Então isso é um exemplo da mutação que a língua sofre no decorrer do tempo histórico, né? Aqui as variações regionais, a palavra já está dizendo, né? De acordo com a região, a gente pode ter um dialeto específico. Então são os chamados dialetos, que são as marcas determinantes referentes às diferentes regiões. Como exemplo, citamos a palavra mandioca, que em certos lugares recebe outras nomenclaturas, tais como macaxeira e aimpim, né? Figurando também essa modalidade estão os sotaques, ligados às características orais da linguagem. Então aqui, ó, tá para vocês um exemplo. Temos aí, essa estrada vai para São Paulo, e aí o caipira, né? Sei não, doutor, mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Então vocês observam aí que aqui a gente tem todo um sotaque, né? Do caipira, daquela pessoa que vive ou nasceu nas regiões mais interiorana, né? Mais urbana não, mas mais rurais, melhor dizendo, tá? Então a gente tem essa diferença aí de região, da zona urbana para a zona rural, né? E aqui vamos falar um pouquinho sobre as variações sociais e culturais. Estão diretamente ligadas aos grupos sociais de uma maneira geral e também ao grau de instrução de uma determinada pessoa. Como exemplo, citamos as gírias, os jargões e o linguajar caipira, como nós acabamos de ver, ele também vai entrar aqui numa questão cultural. As gírias pertencem ao vocabulário específico de certos grupos, como os surfistas, cantores de rap, tatuadores, entre outros. Já os jargões
estão relacionados ao profissionalismo, caracterizando um linguajar técnico, ou seja, aquela linguagem de um técnico, de um especialista. Isso acontece muito em consulta médica, né? Eu trouxe para vocês aqui, ó, um exemplo dessa questão do uso do jargão. Olha aqui. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Aí o paciente, meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? E aí o doutor, não se preocupe, é só um furúnculo. Então você observa aqui que o jargão é, na verdade, a utilização do médico, que é um especialista, do termo técnico para se referir ao furúnculo. A gente, leigos, né? Nós, leigos, conhecemos o furúnculo de forma geral. Todo mundo já ouviu falar ou, de repente, até já teve um furúnculo. Mas a gente não sabe aí o termo técnico que se refere a essa lesão. O médico, sim. Então, quando o médico usa esse termo, é o que a gente chama de jargão, tá? Então, são termos técnicos referentes a uma determinada profissão. E aqui, uma outra variação social e cultural é a gíria, né? Então, aqui, você usa gíria? Véi, na boa, eu não uso essa bagaça, não. Eu não uso essa bagaça, não, mano. Falou? Tô vazando. Então, quer dizer, como é que o cara não usa gíria, né? Então, é uma questão realmente social e cultural de um grupo determinado. A gente sabe que nem todo mundo fala assim, né? Geralmente, grupos específicos. Os sufistas, né, como a gente viu lá na relação, eles costumam ter essa linguagem muito presente no dia a dia deles. Bem, gente, foi rapidinho, porque foi só uma revisão, nós já vimos, né, esse assunto, então foi só para relembrar mesmo. E uma coisa que eu quero deixar muito importante aqui, que é falar sobre o preconceito linguístico. Muitas pessoas fazem ou promovem o preconceito linguístico por achar que a língua, a sua língua utilizada, ela é melhor ou mais correta do que a da outra pessoa. E isso não é uma verdade, né? A gente tem aí a variação linguística de acordo com vários fatores, como nós falamos, região, social, cultural, idade. A gente não pode simplesmente ignorar a verdade do outro. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, ó, uma menina, ela tem o conceito do biscoito, né? Ou seja, de um alimento, né? Podemos dizer assim, tá? Então ela tem esse conceito para esse alimento como biscoito. Já a outra tem um outro conceito para o mesmo alimento e para ela a verdade é a nomenclatura bolacha. Então uma chama de biscoito, outra chama de bolacha. E vocês observam aqui, ó, uma imagem em que elas estão brigando, né? Elas estão querendo aqui determinar que a nomenclatura de cada uma é a verdadeira. Então, para a menina de rosinha, o correto é biscoito. Para a de verde, o correto é bolacha. E, na verdade, a gente sabe que tudo, tanto o biscoito quanto a bolacha, ou seja, os dois nomes se referem a um alimento. Então, não existe um nome certo e o outro errado. O que existe é uma variação linguística. E a gente precisa respeitar isso. É muito importante, gente. Respeito acima de tudo. Ok? Então, vamos para as nossas atividades. Vou colocar lá no grupo, né, as páginas com as questões que iremos fazer. E qualquer dúvida, a gente vai se falando lá no privado. Beleza, gente? Então, vamos trabalhar. Vamos às atividades.